Peça, busque e bata. Como ter resposta na oração. É isso que eu quero nessa noite compartilhar com você. A gente sabe, queridos, que a resposta de Deus é sim, é não e espera. Não passa disso. Sim, não e espera. Todas essas três questões fazem parte da resposta de Deus para a nossa vida. Quando a gente ora, Deus pode nos responder com sim. Quando a gente ora, Deus pode nos responder com espera. Quando a gente ora, Deus pode nos responder com não. Só que nós estamos sempre acostumados com o sim de Deus. A gente nunca gosta de ouvir quando Deus diz para a gente não. A gente não gosta de ouvir quando Deus diz espera. Para nós, oração respondida é só quando Deus diz sim. Mas a gente precisa aprender e entender que o não e que o espera também é resposta de oração para a nossa vida. Peça, busque e bata, como ter resposta na oração. Eu quero ler um primeiro texto com você nessa noite, Mateus capítulo 7, de 7 a 11, vai aparecer para você na projeção, e diz assim a palavra de Deus: peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Queridos, esse verso da palavra de Deus, esse texto, é uma promessa maravilhosa de Jesus para nós. Peçam, e lhes será dado. E para que não restasse qualquer dúvida acerca dessa promessa, Jesus a reafirma de uma forma ainda mais incisiva, quando ele diz: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Assim, não resta a menor dúvida de que é uma promessa absoluta, mais importante ainda, porque ela foi feita pelo próprio Filho de Deus, que falou com toda a plenitude e autoridade para cumprir aquilo que foi dito. Na verdade, essa promessa aqui não é uma promessa feita por um homem. Essa promessa aqui de pedir, buscar e bater, e que a porta vai se abrir, é uma promessa feita pelo Filho de Deus. O próprio Filho de Deus deixou essa promessa para nós. No entanto, eu quero ler um texto com você, que em seu contexto, podemos perceber que os princípios de pedir, buscar e bater estão inseridos de forma bem clara para cada um de nós. Ao se utilizar desses verbos, Jesus ele está mostrando que precisamos demonstrar persistência, perseverança e importunação. Jesus está nos mostrando aqui a importância da gente orar sempre e nunca desistir. Principalmente quando nós temos um alvo, um objetivo, uma meta que a gente quer alcançar na nossa busca, na nossa oração. Essa noite, queridos, a palavra aqui é uma palavra de incentivo, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de motivação para você. Você que entrou aqui nessa noite, que tem um alvo, um objetivo, você que tem uma causa a defender, você que deseja alcançar alguma coisa na sua vida, Deus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar, para reafirmar que você não pode esmorecer, que você não pode desistir, que você não pode abrir mão daquilo que Ele mesmo plantou no seu coração. A mulher, queridos, do texto a seguir,
que eu vou ler com você, ela persistiu, ela perseverou, ela importunou a Jesus, até que ela fosse atendida por Jesus. Aquela mulher, ela foi perseverante, ela foi persistente, ela foi importunadora, ela não se cansou até que Jesus liberasse uma palavra sobre a vida dela, e aquilo que ela havia ido buscar em Jesus, ela encontrou. Eu quero ler com você então esse texto, que fala da mulher cananeia. É interessante, eu sou apaixonado por esse texto, porque a gente acha que só nós que somos cristãos, e temos a presença de Deus em nós, somente nós somos beneficiados com a nossa oração. Esse texto bíblico fala de uma mulher que não adorava ao Deus de Israel. Deus atendeu uma mulher que adorava ao Deus Astarote, que os cananeus adoravam aos Astarote. E o texto bíblico diz para nós que essa mulher, mesmo não fazendo parte da linhagem de Israel, não sendo uma mulher judia, ela alcançou em Jesus aquilo que estava no seu coração. Então não importa quem você seja, o que vai fazer diferença na sua vida é a fé. Apesar dela idolatrar outros deuses, neste momento aqui, ela demonstrou mais fé, mais atitude de crente, de cristão, do que os discípulos que estavam com Jesus. Jesus fez um milagre na vida daquela mulher, para trazer algo precioso de ensinamento para o povo que caminhava com ele. Diz assim a palavra: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, olha só, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: que coisa linda, mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje isso aqui. Mulher, grande é a sua fé. Homem de Deus que está aqui, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Receba de Deus tudo aquilo que está no teu coração. Aconteça exatamente como aquilo que você deseja, por causa da sua fé, por causa da sua busca, por causa da sua perseverança. Esse verso bíblico aqui, queridos, não fala de relacionamento com Deus, porque existe oração que é de relacionamento com Deus, mas a essência desse texto bíblico aqui fala de um clamor perseverante de uma mulher, fala de uma mulher que estava buscando alcançar algo em Jesus. Mas quando a gente pensa em oração, a gente entende que o caminho da oração, embora seja glorioso, não é fácil de ser percorrido. Orar, queridos, não é para qualquer um. Orar não é para todo mundo. Ainda que deveria ser, mas não é.
Muitos que se propuseram a ter uma vida fervorosa e intensa de oração, desistiram no meio do caminho. Que às vezes é fácil começar, difícil é continuar pedindo, é continuar buscando, é continuar batendo. Quando não se tem nenhuma resposta ao seu clamor, as coisas vão ficando ainda mais difíceis para nós. É aí que a gente não consegue continuar mesmo. Quando a gente pede, quando a gente busca, quando a gente bate, e a gente não consegue encontrar nenhuma resposta para aquilo que a gente está buscando. Muitas das vezes, então, a gente esmorece, a gente desiste, a gente cansa, a gente não quer continuar. Verdade seja dita, nós não gostamos de orar. Nós somos muito fracos na matéria de oração. É por isso, queridos, que a gente experimenta pouco de Deus. É por isso que a gente não vê cego voltar a enxergar. É por isso que a gente não vê paralíticos voltando a andar. É por isso que a gente não vê milagres acontecendo no nosso meio, porque a gente não gosta de orar. A gente tem dificuldade na nossa vida quando o assunto é oração. Orar, queridos, é um dos mais árduos exercícios espirituais que a gente precisa desenvolver na nossa vida. É muito mais fácil a gente ser um ativista do que uma pessoa que consagra seu tempo a Deus. É muito mais fácil ter a síndrome de Marta enraizada na nossa vida do que a devoção de Maria, que estava sentada aos pés de Jesus e ali se alimentava daquele momento, daquele relacionamento com Cristo. No entanto, a palavra desta noite é uma ferramenta que Deus está se utilizando para reacender no coração de cada um de nós o desejo intenso de buscar a Deus, de se colocar diante dEle e de clamar a Ele por aquilo que a gente precisa. Talvez você esteja perseguindo o seu alvo, o seu objetivo de vida há muito tempo. E cada dia que passa, você se vê mais distante daquilo que você deseja. Às vezes, queridos, essa distância, ela é proposital. É Deus permitindo que você se atrase um pouco, porque Ele está trabalhando na sua vida, porque Ele está trabalhando no seu caráter, porque Ele está trabalhando em você, e no tempo certo, e na hora certa, que você estiver pronto e preparado, as portas vão se abrir para você. Às vezes é você mesmo que está atrasando o processo. Também tem esse outro lado da moeda. Que às vezes você está num processo, correndo atrás de uma meta, mas já tem orado há tanto tempo e não vê nada acontecer, não vê nenhum sinal. E isso tem trazido falta de estímulo para você continuar, para você perseguir, para você não desistir. Talvez, queridos, você já tenha perdido até o ânimo de orar. Talvez a sua vida de oração seja tão pobre quanto a sua vida espiritual. Talvez você já teve uma vida de oração mais fervorosa, mas agora seu coração está seco e a sua vida sem fruto. Talvez você se lembre dos dias em que a sua alma desejava a presença de Deus e hoje há um vazio no seu coração. Talvez você já foi um reparador de brecha, um intercessor, mas agora você está com uma vida murcha, precisando de restauração. Talvez você já lutou com Deus em favor dos seus filhos, já chorou por eles, já jejuou em favor deles, batia constantemente aos portais da graça, clamando a Deus pela restauração dos seus filhos, mas hoje você está enfraquecido, sem esperança, sem ânimo para prosseguir. Talvez essa seja a realidade da sua vida. No entanto, nessa noite eu quero dizer para você, não desista. Continue buscando alcançar aquilo que está no teu coração. Ainda que você não veja nenhum sinal. Ainda que o Senhor esteja em silêncio para você.
Ainda que você não consiga perceber nada acontecendo ao seu redor, não desista, peça, busque, bata, porque a porta que está fechada para você hoje, essa porta vai se abrir pelo poder do nome de Jesus. Essa porta ela vai se abrir. Ela vai se abrir por causa da sua perseverança. Ela vai se abrir por causa da sua importunação. Ela vai se abrir por causa da fé que você tem em Jesus. Ela vai se abrir exatamente porque tu és um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher de Deus que são valentes. Eles não desistem nunca. Então não desista até você encontrar aquilo que Deus tem para você. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Não desista do seu ministério. Continue pedindo, buscando e batendo, porque a porta vai se abrir. Queridos, na história aqui da mulher cananeia, encontramos exatamente esses princípios. O princípio de pedir, buscar e bater. O texto fala de uma mulher que se apresentou a Jesus para clamar em favor da sua filha. Ela era gentia. Ela era estrangeira. Sua filha estava possessa de um espírito maligno, estava padecendo muito nas mãos do diabo. E aquela mãe estava desesperada, e no auge do seu desespero, da sua angústia, da sua dor, do seu sofrimento, ela decide bater, buscar e pedir socorro de Jesus. No entanto, não foi fácil para aquela mulher. Aquela mulher, ela encontrou vários obstáculos para alcançar o que ela desejava, para ter a sua oração respondida, mas a Bíblia diz que ela perseverou em sua busca e não abriu mão da libertação da sua filha, e por causa da sua perseverança, ela alcançou o milagre que ela tanto buscava. O que nós podemos aprender então com essa mulher aqui nessa noite? O que nos torna pessoas capazes de alcançar o nosso milagre? O que nos faz pessoas motivadoras? Pessoas que não desistem nunca. Ainda que as lutas se levantem, ainda que os problemas apareçam. O que faz de nós pessoas que de fato não venham desistir nunca do nosso alvo, do nosso objetivo, daquilo que está no nosso coração. Eu estou falando para a gente aqui nessa noite, que tem um desejo no coração, que tem o desejo de ver algo acontecer na sua vida. Eu estou falando para a gente aqui nessa noite, que está disposta a aplicar os princípios que nós vamos extrair desse texto aqui, para a sua própria vida, para alcançar aquilo que o Senhor realmente já tem colocado no seu coração. Independente se a sua resposta for sim, não ou espera, eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor, Ele vai te responder. O Senhor vai falar com você, que a sua oração não é em vão, que a sua busca não é em vão. Deus tem algo especial para fazer na sua vida. Então, para ter resposta na oração, primeiro vença todos os obstáculos. Como essa mulher teve que vencer obstáculos. Todos nós que perseguimos algo na nossa vida, todos nós que corremos atrás do nosso sonho, todos nós que buscamos o milagre na nossa vida, nós enfrentamos muitos obstáculos. Queridos, não é fácil chegar lá. Não é fácil experimentar o milagre. Você pode ouvir testemunhos de pessoas que já alcançaram a sua promessa, e você pergunte a todas elas: foram fáceis vocês chegarem aqui? Foram fáceis para vocês? Claro que não. Não é fácil. Tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que a gente persegue, tudo aquilo que a gente deseja no nosso coração, sempre nós vamos enfrentar obstáculos. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Foi o pedido dela. Mas qual foi a resposta que ela recebeu de Jesus naquela hora? Jesus
não lhe respondeu palavras. Jesus ficou em silêncio. Primeiro obstáculo que aquela mulher enfrentou, dentro de tantos outros que ela enfrentou, primeiro, quando ela se aproximou de Jesus, foi o silêncio de Jesus. Foi o aparente silêncio do mestre ao seu clamor. Diante aqui do seu clamor, do seu pedido, da sua busca, do seu bater, a Bíblia diz que Senhor Jesus não responde nada para ela. E ela estava fazendo exatamente o que Jesus havia ensinado: pedir, buscar e bater. Pois quem pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Só que o texto diz que Jesus não lhe respondia nada. E ela teve, queridos, então que vencer esse primeiro obstáculo em sua vida, para que ela pudesse então ser atendida por Jesus naquilo que estava no seu coração. E você que está aqui nessa noite, qual é o obstáculo que você precisa vencer para ter a resposta das suas orações? O que é que tem impedido você, tentado impedir você de se aproximar de Jesus, para expor para Jesus aquilo que está no seu coração? Nem todo mundo, queridos, vai enfrentar o aparente silêncio de Jesus, mas todos vão enfrentar obstáculos para receber do alto as respostas do seu clamor. Se você está enfrentando o obstáculo do aparente silêncio de Jesus, não se desespere, não fique ansioso, não desanime, pois esse silêncio pode ser um sinal de que Deus está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Deus está segurando você um pouquinho, para que no tempo certo Ele libere a sua vida, para que você alcance aquilo que está no seu coração. Deus sabe que muitas das vezes nós ainda não estamos prontos ou preparados para receber aquilo que é por direito nosso, que é uma promessa de Deus para a nossa vida. E quando a gente ainda não está preparado, Deus, Ele nos segura um pouquinho. Deus às vezes Ele se cala, Deus às vezes diz agora não, Deus às vezes diz espera, porque o tempo do sim ainda vai chegar para cada um de nós. Então não desista de clamar. Continue orando, continue buscando, continue se entregando. A Bíblia diz que a mulher cananeia enfrentou o silêncio de Jesus. Jesus não atendeu de imediato. Ela não teve a resposta da sua oração no tempo que ela queria. No entanto, nada disso fez com que a mulher desistisse. Nada disso foi um obstáculo para fazer com que aquela mulher parasse. Ela foi perseverante. Ela disse assim: não, eu vou continuar, eu vou permanecer aqui. Ela encarou a situação de frente. Com essa atitude, queridos, eu aprendo que vencer obstáculos já é parte do milagre. Que superar obstáculos já é parte do milagre que Jesus, Ele reservou para cada um de nós. Depois desse acontecimento, a fé dessa mulher se tornou ainda mais perseverante. É possível que o silêncio de Deus para suas orações, ou qualquer outro obstáculo que você enfrentar, seja apenas uma forma de Deus moldar a sua fé e tornar você alguém mais preparado para receber aquilo que Ele tem já reservado por você. Por isso, vença todos os obstáculos e receba as respostas de Deus para a sua vida. Respostas essas que Deus já preparou para aquele que tem clamado a Ele. Uma segunda lição que eu aprendo desse texto é que para ter resposta na oração, revele sua posição de humildade. Essa mulher aqui, queridos, ela traz para nós um ensinamento profundo sobre humildade. Essa mulher, ela não foi soberba. Essa mulher não disse para Jesus o que muitos crentes hoje têm dito quando oram: o senhor tem que fazer.
o Senhor é obrigado a fazer. Eu decreto que está feito. Não é assim. Jesus não lhe respondeu palavras. A mulher teve que enfrentar outro obstáculo. Os discípulos, depois que Jesus não lhe respondeu nada, os discípulos disseram assim: mestre, manda essa mulher ir embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Ela está nos incomodando, ela está incomodando o Senhor. Despede logo essa mulher. Ela não é nem do nosso povo, ela não é nem judia. Ela é lá filha dos cananeus, ela adora a Deus Astarote. O que ela está fazendo aqui? Manda ela embora. Mas o texto bíblico diz então que Jesus se manifesta. Primeiro os discípulos se manifestaram dizendo isso. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, mesmo diante do silêncio de Jesus, mesmo diante deste obstáculo que os discípulos estavam impondo para que ela não se aproximasse. Aqueles que deveriam acolher essa mulher foram os primeiros que reprovaram ela no seu clamor. Tem muita gente no nosso meio que faz parte da nossa linhagem, que diz estar caminhando com a gente, mas são os primeiros a repreender o nosso clamor e a nossa oração. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você se coloca ao lado para caminhar na fé cristã. Esses discípulos tentaram impedir aquela mulher, mas a Bíblia continua dizendo que a mulher veio mesmo assim e adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aleluia. Coisa linda. Que lição de humildade. Depois de um período de silêncio de Jesus, a Bíblia diz que ele resolve então dar uma resposta ao pedido daquela mulher. Jesus disse que não era lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: deixa que os judeus, filhos, recebam todas as bênçãos preparadas para ele, e se houver sobra, os gentios, os cachorrinhos, eles serão saciados. Queridos, cachorrinhos era um termo comum usado pelos judeus para menosprezar os gentios. Agora pensa comigo, querido, o seguinte: o que você faria com uma resposta dessa ao seu pedido de ajuda? Qual seria o seu posicionamento? O que você faria se você se apresentasse a Jesus com uma necessidade e ele deixasse você de lado? Qual seria a sua reação? Como você se sentiria sendo aparentemente excluído das bênçãos do Senhor? Eu acredito, queridos, que muitos de nós nos recolhêssemos de volta para nossa casa pensando que Jesus não é tão bom como diz ser. Muitos de nós iríamos criticar Jesus. Dizer: não, esse homem aí não é quem todo mundo está dizendo que é, não. Mas mesmo assim a Bíblia diz que ela não se revoltou. Ela não desistiu de continuar pedindo, buscando e batendo. Ela tinha uma causa a defender, ela tinha um pedido a ser feito, ela tinha uma necessidade a ser resolvida. Ela não desistiu e se recusou a ir embora daquele lugar de mãos vazias. Pelo contrário, ela fez das palavras de Jesus um motivo para demonstrar a sua humildade.
Ela revelou a sua posição de humildade diante do mestre. A mulher então revela a sua grande humildade ao dizer: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Queridos, de verdade, ela reconhece aqui que o pão era para os filhos, mas esse pão para os filhos não deve ser dado aos cachorrinhos. Ela tinha essa convicção, mas a eles, aos cachorrinhos, nunca foram negados as migalhas de pão. Na verdade, a mulher, ela não quer o pão, mas ela quer apenas uma migalha imensurável da misericórdia, da graça de Deus para a vida dela. Em outras palavras, ela estava dizendo: Senhor, eu sei que as bênçãos é para o povo judeu, mas se sobrar uma coisinha só, eu quero essa coisinha só, porque isso vai fartar a minha vida, isso vai mudar o meu coração, isso vai mudar a realidade da minha casa, isso vai mudar completamente a minha vida. Isso é humildade. A Bíblia diz então, portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Você sabe por que talvez você ainda não respondeu? Deus ainda não respondeu às suas orações? É porque não há humildade no seu coração. Toda vez que você chega na presença de Jesus, você chega com o coração orgulhoso. Eu sou o cara, eu sou ela, o Senhor vai me dar isso, vai me dar aquilo. Não vai te dar nada. Vai te dar nada enquanto você não quebrar o seu coração. Agora entenda uma coisa: se você não quebrar o seu coração, Ele vai quebrar. Ele mexe de fazer isso. Ele vai nos despedaçar se a gente continuar orgulhoso. Talvez você ainda não tenha recebido as suas respostas. Talvez o que esteja faltando para você receber essas respostas é revelar a sua posição de humildade. Lembre-se que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sem humildade, sem resposta de oração. Essa mulher aqui, queridos, ela demonstrou quanto ela era dependente de Deus. Ela se colocou de forma humilde, quebrantada, aos pés de Jesus. E Jesus então viu algo extraordinário na vida dela, que não viu na vida dos discípulos, e que serviu como um grande ensinamento para mudar o coração daqueles que estavam caminhando com Jesus ali. Em último lugar, eu aprendo que para ter resposta na oração, não abra mão da sua fé. Não abra mão da sua fé. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Qual foi a palavra de cura que Jesus liberou? Mulher, grande é a sua fé. A fé daquela mulher libertou a filha dela que estava em casa. Jesus não precisou ir nem lá na casa dela para operar esse milagre. Dali mesmo, mediante a fé dela, Jesus fez um milagre lá. Aonde está o seu alvo de milagre? Está onde? Está na sua casa? Está no estado? Está no Brasil? Está no mundo? Jesus vai liberar uma palavra para aqueles que têm fé aqui hoje. E aquilo que for dito aqui nesse lugar, vai acontecer um milagre lá. Lá vai acontecer um milagre. Seja conforme aquilo que você quer. No Evangelho de Marcos, o fim dessa história termina assim. Então lhe disse: por causa dessa palavra, pode ir. O demônio já saiu de tua filha. Pode ir. Voltando ela para casa. Aleluia. Achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. O demônio meteu o pé. Quais são os demônios que precisam meter o pé da sua vida?
demônios são coisas que trazem tormenta. Talvez a espera do seu milagre tenha causado tormenta para você. Mas há uma palavra de Jesus para o seu coração aqui hoje. Pode ir, porque o demônio já meteu o pé. O demônio já saiu. Pode ir. Pode sair daqui crendo. Queridos, por causa da fé humilde e persistente daquela mulher, a Bíblia diz que Jesus liberta a sua filha do poder do demônio. Ela buscou a Jesus porque ela cria. Ela persistiu porque ela confiava. Mas o mais interessante de tudo, que ela obedeceu a Jesus sem questionar. Ela foi buscar a Jesus para levar talvez Jesus à sua casa, mas Jesus disse para ela assim: ó, grande é a tua fé, você pode ir, porque aquilo que você veio buscar em mim já está liberado. Você vai chegar em casa e você vai encontrar a sua filha liberta. Ela não questionou: Jesus, vem comigo. O texto bíblico diz para nós que ela foi. E quando ela chegou em casa, ela viu o milagre com os próprios olhos. Tem gente aqui que nunca vai viver uma experiência dessa. Sabe por causa de quê? Sabe por causa de quê? Porque é incrédulo. Não tem fé. Faz desse ambiente um lugar de recreação. Não tem nada para me fazer quinta-feira, não tem nada para me fazer domingo. Então eu vou lá na igreja. Eu vejo pessoas, você vê pessoas, mas você não vê Jesus. Queridos, esse lugar aqui é um ambiente espiritual. Sobre este lugar aqui há céus abertos. A Bíblia diz num episódio que Jesus, na sua própria terra, ele não pôde fazer muitas coisas. Por quê? Por causa da incredulidade. Tem gente aqui que vive um cristianismo há tanto tempo na sua vida, mas não tem uma história dessa relação com Deus para contar. É vazio, é oco. Está faltando algo sobrenatural acontecer na sua vida. Está faltando algo sobrenatural acontecer no seu coração. E tudo isso começa a acontecer a partir da fé. Troque a incredulidade pela fé e comece a experimentar na sua vida o sobrenatural de Deus. O texto bíblico diz que ela obedeceu sem questionar. Jesus mandou que ela voltasse, pois a sua filha estaria curada, e assim ela fez. Ela voltou para casa crendo que a sua filha havia sido liberta. Então eu quero dizer para você nessa noite que a fé não deve ser exercitada apenas para pedir, mas também para obedecer. A fé não existe apenas para pedir, mas a fé também existe para obedecer. E se você quer receber a sua grande bênção, além de buscar, você deve persistir. E ao obter a confirmação da palavra de Jesus, você deve fazer o que Jesus manda. Normalmente há sempre alguma coisa a fazer. Aquela mulher, ela teria que voltar crendo que ela encontraria a sua filha liberta. E você? Quem sabe nessa noite você também não precisa voltar para sua casa crendo no seu milagre, crendo naquilo que Jesus ministrou ao teu coração aqui hoje. Ainda que os teus olhos pareçam impossíveis de acontecer, mas há uma palavra liberada aqui para você nessa noite. E a palavra é: pode ir. Não é palavra do pastor Marcelo, é uma palavra de Jesus. Você pode voltar para casa crendo. Você pode ir, porque aquilo que está no seu coração e que você veio buscar aqui nessa noite, isso vai acontecer na sua vida. Quem sabe nessa noite você também não precisa exercitar a sua fé e sair daqui hoje elogiado por Jesus. Aquela mulher,
era a escória da sociedade. Mas ela recebeu um elogio grande. É a tua fé, mulher. Eu quero nessa noite ouvir um grande: é a tua fé, pastor Marcelo. Quantos querem isso? Quantos querem receber de Jesus uma palavra dessa? Grande é a tua fé. Queridos, uma grande fé é aquela que crê na palavra de Deus e é recompensada com a bênção desejada. Por isso, para receber as respostas de Deus ao seu clamor, definitivamente não abra mão da sua fé. Sabe por quê? Porque você precisa da sua fé para você viver o seu milagre. Para você viver aquilo que você deseja, você precisa da sua fé para você viver o seu milagre. Fique de pé, eu quero concluir essa reflexão. Os princípios estão aqui. Peça. Peça. Mesmo diante do aparente silêncio de Jesus ou de qualquer outro obstáculo, continue pedindo. Não desista. Busque. Mas busque revelando a sua posição de humildade. Quanto mais humilde, mais elevado você vai ser. Quanto mais humilde você for, mais Deus vai te colocar numa posição de exaltação. Humilhe-se, seja humilde e bata. Mas bata crendo que os céus estarão abertos sobre a sua vida. Eu quero orar com você nessa noite, você que está aqui. Eu queria que você deixasse seu lugar, você que entende que precisa perseverar mais, que deseja realmente ter as atitudes dessa mulher, e no final de tudo, você ouvir da boca de Jesus aquilo que essa mulher ouviu. Grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Deixa seu lugar. A gente vai cantar uma canção e depois eu quero liberar uma oração profética sobre a sua vida. Eu quero plantar no seu coração um pode ir de Jesus aqui nessa noite. Eu quero que você saia daqui hoje crendo, voltando para sua casa. Eu quero que você creia que Ele pode fazer aquilo que está no seu coração. Ele não mudou, Ele continua sendo Deus. Ele continua te amando da mesma maneira. Então nós vamos adorar a Ele aqui, dizendo que nós queremos mais dEle. Adore ao Senhor nesse lugar. Adore ao Senhor nesse lugar. Deixa seu lugar. Quero orar por você nesse tempo final.